E aí, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, 17 e 18. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou o ouro e a prata do tesouro da casa de Javé e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata, como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e feriu a Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali, lutador. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção das muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispa. O profeta Anani repreende Asa. Naquela época veio Anani a Mavel, a presença do rei de Judá, e admoestou dizendo, o rei Asa: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Javé, o Senhor, teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavas os etíopes, os cuxitas e os líbios um grande e poderoso exército com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Javé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente em tuas mãos. Afinal, quanto o Senhor aos seus olhos contempla toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato, por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. A morte do rei Asa. A história de Asa, rei de Judá, do começo ao fim, está narrado no livro das histórias dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave, contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal, seu estado não buscou socorro em Javé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-se num leito repleto de especiarias raras e perfumes preparados, segundo a arte dos melhores perfumistas, e fizeram uma grande fogueira em sua homenagem. O reinado de Josafá, filho de Asa. Então Josafá, o filho do rei Asa, passou a reinar em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou suas tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições militares na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. E Javé caminhava com Josafá, pois sua atitude foi aquela que de início seguira seu pai e não se deixou seduzir pelos cultos dos Baalins.
Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não imitou as práticas pecaminosas do povo de Israel. Por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e todo Judá trouxe presente a Josafá, e ele acumulou muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos de Yahvé, o Senhor, e ele retirou de Judá os altares idólatras e os totens pagãos chamados de postes ídolos. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benaí, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Seminamote, Jonatas, Adonias, Tobiadonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei, a Torá de Yahvé, o Senhor, e dedicando-se à administração e ao ensino ao povo. Interessante o que o rei Josafá fez. Eu não lembrava disso aqui não. Legal. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, além da prata que pagavam como tributo. Aos árabes lhe ofereceram dos seus muitos rebanhos 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e conhecido. Edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá, e mantinha muita munição nas cidades fortes de Judá, bem como soldados, guerreiros treinados e destemidos em Jerusalém. Este, portanto, é o número deles segundo as suas famílias em Judá. Eram comandantes de 1.000, o chefe Adná, com 300.000 homens treinados para combater. Em seguida, o líder Joaná, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zic, que se apresentou voluntariamente para o serviço de Yahvé, com seus 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliadá, homem nobre e corajoso, com 200.000 soldados armados de arco e de escudo. Depois dele, Josabade, com 180.000 homens treinados para a batalha. Estes eram os homens que serviam o rei, além do que estavam estrategicamente posicionados nas cidades fortes por toda a terra de Judá. Profecia contra Acabe, rei de Israel. Josafá possuía grande riqueza e muita glória, e se tornou parente do rei Acabe. Depois de alguns anos, ele foi encontrar-se com Acabe em Samaria. Acabe mandou matar muitas ovelhas e bois e preparou um banquete para ele e todo o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele para atacar a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Judá, indagou a Josafá, rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote-Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: sou como tu, e meu povo é como teu povo, eis que estarei contigo na guerra. Contudo, acrescentou: rogo-te que busques primeiro o conselho de Yahvé. Então o rei de Israel convocou 400 profetas e lhes questionou: devemos partir e atacar Ramote-Gileade, ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam: vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, há ainda um pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá ponderou: não digas isto, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou-lhe: manda vir depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel, aliás, que é Acabe, e Josafá, o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados, cada um no seu trono, respectivo trono, na praça da entrada de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaná, moldou para si uns chifres de ferro e exclamou:
Com estes ferirás os sírios, até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: ataca Ramote-Gileade e serás bem-sucedido, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Veja que também a tua palavra seja como a de um deles, e fala o que é bom e agradável. Porém, Micaías afirmou: assim como vive Yahvé, o Senhor, o que o meu Deus me revelar, isso declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, ele lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote-Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: ataca, sereis bem-sucedido, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. Mas o rei retrucou, Acabe: quantas vezes terei que te pedir que não me fales, senão a verdade, diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E Yahvé revelou: eis que não tem Senhor, volte cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, Acabe disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria nada favoravelmente ao meu respeito, mas tão somente prognósticos de derrota. Todavia Micaías prosseguiu dizendo: ouve a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote-Gileade e para perder a vida? E um sugeria de uma maneira e outro de outra. Então, finalmente, surgiu um espírito e apresentou-se ao Senhor, dizendo: eu o enganarei. Diante do que perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E o espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou-lhe o Senhor: vá e realiza teu intento. Tu, de fato, o enganarás e prevalecerás contra ele. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. E Yahvé o Senhor, porquanto é quem determinou a tua desgraça e derrota. Imediatamente Zedequias, filho de Kenaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: como o Espírito do Senhor me deixou para falar a ti? Ao que Micaías respondeu: tu o verás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro a fim de se esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, com a seguinte mensagem: assim diz o rei: prende este homem no cárcere e sustenta-o somente a pão e água, até que eu volte em paz. E Micaías ainda concluiu: se voltares em paz, e Yahvé o Senhor não falou por mim. E disse mais: ouve todo o povo as palavras que ora vos proclamo. A profecia se cumpre e Acabe morre. Então o rei Israel e Josafá, rei de Judá, partiram com o objetivo de atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel confidenciou a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha, tu, porém, veste os trajes reais. E assim se fez. O rei de Judá disfarçou-se e ambos foram para a batalha. O rei da Síria havia ordenado a seus chefes dos carros de guerra: não lutareis nem contra soldados, nem contra oficiais, mas tão somente contra o próprio rei de Israel. Então todos os capitães dos carros avistaram Josafá e imediatamente deduziram: eis que veio o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou, e Yahvé o Senhor o livrou. Deus os afastou dele. Pois quando os capitães dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, o soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura abdominal. Então o rei ordenou ao seu condutor do seu carro: volta e tire-me da batalha, porque estou gravemente ferido. O soldado ficou mais acirrado. O combate ficou mais acirrado durante todo aquele dia,
E assim o rei de Israel teve que enfrentar os arameus em pé do seu carro, até o final da terra da tarde. E ao pôr do sol morreu Acabe, né? E aqui nós finalizamos o capítulo de 2 Crônicas, 16, 17 e também o 18. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.